Boa noite, amados. Nós vamos dar início com a leitura de uma passagem no Antigo Testamento. Eu já coloquei um dos versículos aí na lousa. Eu queria chamar os irmãos a Provérbios, capítulo 8, versículo 1. Provérbios fica logo depois de Salmos e antes de Eclesiastes. Provérbios capítulo 8, versículo 1. Não clama porventura a sabedoria e o entendimento não faz ouvir a sua voz? No cimo das alturas, junto ao caminho, nas encruzilhadas das veredas, ela se coloca. Junto às portas, à entrada da cidade, a entrada das portas está gritando. A vós outros, ó homens, clamo, e a minha voz se dirige aos filhos dos homens. Entendei, ó simples, a prudência, e vós nécios, entendei a sabedoria. Ouvi, pois, falarei coisas excelentes, os meus lábios proferirão coisas retas, porque a minha boca proclamará a verdade, e os meus lábios abominam a impiedade. São justas todas as palavras da minha boca, não há nelas nenhuma coisa torta nem perversa, todas são retas, para quem as entende, e justas para os que acham o conhecimento. Aceitai o meu ensino e não a prata, e o conhecimento antes do que o ouro escolhido, porque melhor é a sabedoria do que as joias, e de tudo o que se deseja, nada se pode comparar com ela. Eu, a sabedoria, habito com prudência e disponho de conhecimentos e de conselhos. O temor do Senhor consiste em aborrecer o mal, a soberba, a arrogância e o mau caminho, e a boca perversa eu os aborreço. Meu é o conselho e a verdadeira sabedoria, eu sou o entendimento, minha é a fortaleza. Por meu intermédio reinam os reis, e os príncipes decretam justiça. Por meu intermédio governam os príncipes, os nobres e todos os juízes da terra. Eu amo os que me amam, os que me procuram me acham. Riquezas e honras estão comigo, bens duráveis e justiça. Melhor é o meu fruto do que o ouro refinado, e o meu rendimento melhor do que a prata escolhida. Ando pelo caminho da justiça, no meio das veredas do juízo, para dotar de bens os que me amam e lhes encher os tesouros. Até aí. Bom, irmãos, nós temos aqui uma personificação da sabedoria, uma figura de linguagem muitas vezes usada nas Escrituras para demonstrar alguma coisa que se personifica numa pessoa e que, no caso, ela está falando de si mesma. Aqui, como se a sabedoria fosse alguém, ele está falando, de si, o que ela é, para que ela serve e qual é os bens que ela traz para nós. Por um outro lado, eu gostaria que os irmãos abrissem a carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 8. 1 Coríntios, capítulo 8. A primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 8, nós faremos a leitura de um versículo. Na verdade, mais do que um. 1 Coríntios, capítulo 8, versículo 1. Começando aí. Diz a palavra do Senhor, em 1 Coríntios, capítulo 8, versículo 1. No que se refere às coisas sacrificadas a ídolos, reconhecemos que todos somos senhores do saber. O saber ensoberbece, mas o amor edifica. Se alguém julga saber alguma coisa, com efeito não aprendeu ainda como convém saber. Mas se alguém ama a Deus, este é conhecido por ele. Até aí. Então, irmãos, eu gostaria de trabalhar um pouquinho hoje com essas passagens que aparentemente trazem uma leve contradição. É bem verdade que nós encontramos nas Escrituras outros versículos aqui na carta de Paulo que ele fala que Deus ele não escolheu os sábios desse mundo para se revelar para os homens.
E é interessante que nós também devemos aprender nas cartas do apóstolo Paulo que existem dois tipos de sabedoria: a sabedoria do mundo e a sabedoria de Deus. Quando nós lemos o Antigo Testamento, ele está falando da sabedoria de Deus. Quando nós lemos, por exemplo, capítulo 2 de 1 Coríntios, pega lá em 1 Coríntios capítulo 2. 1 Coríntios capítulo 2, ali no começo da carta de Paulo aos Coríntios, olha só esses primeiros versículos que ele fala aqui. Eu, irmãos, quando fui ter convosco, 1 Coríntios capítulo 2, versículo 1. Eu, irmãos, quando fui ter convosco, anunciando-vos o testemunho de Deus, não o fiz com ostentação de linguagem ou de sabedoria, porque decidi nada saber entre vós, senão a Jesus Cristo e este crucificado, e foi em fraqueza, temor e grande tremor que eu estive entre vós. A minha palavra e a minha pregação não consistiram em linguagem persuasiva de sabedoria, mas em demonstração do Espírito e de poder, para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria humana, e sim no poder de Deus. Entretanto, expomos sabedoria entre os experimentados, não porém a sabedoria desse século, nem a dos poderosos desta época, que se reduzem a nada, mas falamos a sabedoria de Deus em mistério outrora oculta, a qual Deus preordenou desde a eternidade para a nossa glória. Sabedoria essa que nenhum dos poderosos desse século conheceu, porque se a tivessem conhecido, jamais teriam crucificado o Senhor da glória. Mas como está escrito, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Muito bem. É verdade que quando nós falamos nesses assuntos, nós vamos ver também que no capítulo 1 de 1 Coríntios 1 Coríntios 1, eu estava no 2, volto para o 1. O capítulo 1 de 1 Coríntios fala assim no versículo 18. 1 Coríntios 1, 18. 1 Coríntios capítulo 1, versículo 18. Diz assim: certamente a palavra da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós que somos salvos, poder de Deus, pois está escrito: destruirei a sabedoria dos sábios e aniquilarei a inteligência dos instruídos. Onde está o sábio? Onde o escriba? Onde o inquiridor desse século? Porventura não tornou Deus louca a sabedoria do mundo, visto como, na sabedoria de Deus, o mundo não o conheceu, por sua própria sabedoria, aprove a Deus salvar os que creem pela loucura da pregação. Porque tanto os judeus pedem sinais, como os gregos buscam sabedoria. Mas nós pregamos a Cristo crucificado, escândalo para os judeus, loucura para os gentios. Mas para os que foram chamados, tanto judeus como gregos, pregamos a Cristo, poder de Deus e sabedoria de Deus. Porque a loucura de Deus é mais sábia do que os homens e a fraqueza de Deus mais forte do que os homens. Os próximos versículos trazem uma revelação interessante. Irmãos, versículo 26, reparai, pois, na vossa vocação, visto que não foram chamados muitos sábios segundo a carne, nem muitos poderosos, nem muitos de nobre nascimento. Pelo contrário, Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios, e escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar as fortes. E Deus escolheu as coisas humildes do mundo, e as desprezadas, e aquelas que não são, para reduzir a nada as que são, a fim de que ninguém se vanglorie na presença de Deus. Então, depois de todas essas passagens que nós lemos, agora nós começamos a perceber, primeiro, que realmente existem dois tipos de sabedoria. E quando nós vamos para a faculdade, vamos fazer pós-graduação, vamos fazer inúmeros updates e cursos superiores que vão acima e que vão talvez nos dar um grau de Philosopher Doctor ou doutor em filosofia, ou talvez também um prêmio Nobel de
depois de desenvolvimento de todo esse conhecimento e conseguir fazer alguma coisa proveitosa para a humanidade com esse conhecimento. Então todo esse conhecimento que nós estamos falando é conhecimento desse mundo. E o conhecimento desse mundo é muito delicado, muito sensível, muito frágil, vamos dizer assim. Por quê? Porque os homens, eles passaram a estudar a natureza, começaram a estudar as coisas que Deus criou. Os homens passaram a estudar as coisas que Deus criou, muitas vezes desprezando o Criador. Quando o homem despreza o Criador e começa a inventar ou hipóteses e pensar em soluções sem considerar o Criador, ele está perigosamente correndo para uma loucura. Nós temos nas universidades hoje um grande número de professores, de pessoas que se consideram cabeças, grandes mentes da filosofia da nossa época, e que promovem teorias que são simplesmente absurdas. E hoje nas escolas eles ensinam para os nossos filhos, quando eles vão para a aula, eles ensinam a teoria da evolução. Já muitos e muitos cientistas que acreditaram na teoria da evolução já não acreditam mais na teoria da evolução. Por quê? Porque quando o homem começa a pesquisar as coisas num âmbito maior, mais amplo, ele começa a descobrir certas incoerências a respeito de certas afirmações que foram feitas no passado. E quando ele faz isso, em vez dele pegar e reconhecer, vixe, está tudo errado que eu ensinei lá atrás. Pessoal da escola aí que estão ensinando nas escolas essa teoria aí, ó, está tudo errado isso aqui. Pode esquecer que nós não dá mais para acreditar por causa disso. Então joga fora essa teoria que nós ensinamos durante muito tempo, porque isso não presta mais, isso não funciona. Muitas pessoas no passado acreditavam que a Terra era plana. Era totalmente plana. E daí quando você começava a navegar no oceano, ia chegar num lugar, o navio caía lá no precipício. Mas vocês repararam que se tivesse um precipício, o que teria acontecido com as águas do mar? Ia escorrer tudo pelo precipício, o mar estava seco, não dava mais para navegar. Não é verdade? Se tivesse essa tal do precipício. Então isso já é uma ideia que os navegadores do mundo antigo tinham medo porque não tinham conhecimento. Por quê? Porque para eles iam indo. Então tinha muita gente que não tinha coragem de ir muito longe com os navios, porque eles tinham medo do que podia acontecer lá do outro lado lá. Então alguns, como é que chama? Como Cristóvão Colombo e muitos outros navegadores dos tempos antigos, eles tinham uma ideia muito ousada. Porque baseado em certos cientistas da época, como por exemplo Kepler, que era um astrônomo, eles pensaram, Kepler disse que a Terra é redonda. E você pode calcular isso, fazendo isso e aquilo, fazendo certas fórmulas, pronto, a Terra é redonda. Basta você olhar para cima e ver a Lua é redonda, por que a Terra seria flat? Por que a Terra seria uma moeda? Tipo assim, uma moeda, né? E se a Terra fosse uma moeda, e o outro lado, o que tem do outro lado da moeda? Então tinha muitas crenças sobre essas coisas e pouco conhecimento. Até que finalmente um cara pegou o navio e começou a navegar e foi atingir as Índias. Ele saiu num determinado lugar. Vamos colocar uma ilustração gráfica aqui para ajudar um pouco o nosso pensamento, só para ver o que é que estava pensando na cabeça dessas pessoas. Você já viu esse versículo, nós já lemos ele, né?
É muito importante, mas nós vamos apagar agora para dar lugar à ilustração aqui. Tá bom. Então nós teríamos, por exemplo, o globo aqui, e aqui nós teríamos eu não vou desenhar certinho essas coisas, mas nós teríamos a Europa aqui, nós teríamos a Ásia aqui e tal, temos a África aqui, o Mar Mediterrâneo aqui e tal, e aqui para cá é o Oriente. E eles então ficavam longe pra caramba para eles atingir a Ásia, lá na Ásia, procurar os países da Ásia e para procurar os famosos temperos e muitos outros produtos que eles tinham lá no Oriente. Era muito longe para ir por aqui. Então o cara pensou, se a Terra for redonda, então eu saio daqui, vou para lá e vou chegar pelo outro lado. Aí eu não tenho que atravessar todo esse monte de inimigos que estão no caminho aqui, que vão me atrapalhar nas minhas viagens. E eu não tenho que descer o continente africano até aqui embaixo, que tem um lugar aqui que tinha tempestades horríveis aqui, os navios sempre naufragavam quando chegava lá. Os navios naquela época eram tipo assim, casquinha de nós, comparado com os transatlânticos que nós temos hoje. Então quando tinha tempestades fortes lá embaixo na África, então eles tinham muito medo de passar por aqui, porque para passar por aqui, eles passariam por essa região muito tempestuosa aqui do oceano. Então tudo isso atrapalhava muito, então eles disseram, vamos por aqui, ó. Porque vocês vão dar a volta lá e chegar do outro lado. E eles mais ou menos, pelas fórmulas de Kepler, alguns falavam então que o diâmetro da Terra seria em torno de 44 quilômetros. Então, pela distância que nós estamos da Europa até a Ásia, lá do outro lado, então era mais perto por aqui. Então, eles vieram para cá procurando as Índias. O caminho para as Índias. Não é o nome da novela, não tem nada a ver. Mas o caminho para as Índias que eles estavam procurando era, de fato, um jeito deles chegarem pelas Índias do outro lado. E sabe o que aconteceu? Quem sabe? Descobriram que tem uma América no meio. Então, bem aqui no meio do caminho, quando eles achando que eles iam estar chegando nas Índias, eles descobriram lá que estava aqui o Brasil, e estava aqui a América Central, e aqui a América do Norte, bem desproporcional, né? Bem desproporcional, e tudo. Eles acharam a barreira no caminho. A Colombo ele chegou mais ou menos aqui, na América Central, em algum lugar aqui, e Pedro Álvares Cabral chegou por aqui. Outra esquadra de navios chegou aqui. Colombo e Cabral viajaram em tempos diferentes, mais ou menos na época que os livros apócrifos foram inclusos dentro da Bíblia. Não tem nada a ver uma coisa com a outra, mas é interessante, foi mais ou menos 1500, no ano de 1500, que essas grandes expedições tomaram lugar. Por quê? Por causa de algumas ideias que a Terra não era flat, a Terra era redonda, então vamos dar a volta. Eles pegaram o navio e foram embora. E chegaram aqui. E por isso que as pessoas que eles viram lá, eles chamaram de índios. Porque eles achavam que estavam chegando na Índia. Por isso que chamam os índios até hoje. Até hoje a população que vivia na América eram os índios. E depois, porque eles descobriram que era América, então deram o nome de ameríndios. E assim por diante, índios eram Mas quando eles finalmente descobriram que não era as Índias, daí eu estava dando o nome agora, não adiantava mais. Por quê? Porque agora eles viram que não, peraí, isso aqui não é as Índias, isso aqui é um outro continente que nós nunca sabíamos que existia. Então tá, foi assim a história. E depois, muito tempo depois, um cara, ele fez o trajeto em que ele desceu aqui no sul da América do Sul e subiu aqui e foi indo para lá até ele chegar num país que ele encontrou para cá. Que país que ele encontrou desse lado?
Vamos estender o globo, fazer assim, ó, e vamos esticar ele para mostrar que aqui estava o Japão, estava a China, estava toda a Ásia que eles queriam. E as Índias, que eram bem mais para dentro aqui, então eles descobriram que as distâncias eram bem maiores do que eles imaginavam. 44 mil quilômetros, acho que naquela época eles não tinham um bom, como é que chama? Um bom método de marcar distância e quanto que percorre por hora um navio e essas coisas, eles tinham muitas variáveis. E é interessante que finalmente o cara conseguiu chegar e dar a volta no globo dessa forma. Interessante. Mas você sabe que até hoje, por mais que todo mundo saiba essas coisas agora, que o planeta todo mundo tem um monte de vídeo na internet de pessoas que ainda acreditam na Terra plana. Eles ainda acreditam na Terra plana. Então tem outros que querem demonstrar que não e demonstram com experiências para realmente mostrar. Então teve pessoas que fizeram a volta no globo com aviões monotripulados, uma pessoa só voou. Outros fizeram com veleiros de todos protegidos e eles atravessaram, fizeram a volta no globo também. Então teve inúmeras pessoas que tentaram essa façanha de dar a volta no globo, passar esses 44 mil quilômetros. E é interessante, irmãos, que isso daí demonstra que a sabedoria humana, ela é falha, porque as pessoas supõem muita coisa e descobrem outras. Então eles colocam junto um conhecimento que eles sabem junto com suposições que eles acreditam. E aí então nós temos os grandes erros da sabedoria do mundo. Então aqui, irmãos, nós sabemos que na palavra de Deus nós encontramos a sabedoria que vem do alto. E é tão alto, tão alto, tão alto de onde vem essa sabedoria, que ela é perfeita. Hoje nós cantamos uma música, né, dessas coisas que vêm lá do alto. E é interessante, irmão, que quando a gente começa a estudar a palavra de Deus, a gente vai precisar estudar bastante para conhecê-la com bastante profundidade. E aqui nós encontramos realmente alguns problemas. E quais seriam esses problemas? O problema é que muitas pessoas leem esses trechos que falam da sabedoria de Deus e leem esses trechos que falam que quando Deus demonstrou Jesus Cristo, Ele acabou usando pessoas que não tinham sabedoria do mundo, não eram doutores, não eram sábios, não eram cientistas, não eram diplomados nas universidades da época, não tinham todo aquele conhecimento. Deus não foi usar os mestres da lei, como Gamaliel, todos aqueles caras que conheciam todo o conhecimento religioso do povo de Israel. Não usou esses caras, usou pescadores, pessoas simples, muito simples. E daí então a gente tem a noção de que então no fundo sabedoria é problemática. É melhor nem perder meu tempo com sabedoria. Por que eu vou perder? Porque se Deus utilizou discípulos analfabetos e tudo isso para demonstrar o poder dele e tudo, então por que eu vou me preocupar em estudar? Pessoal, tem igrejas hoje em dia que são contra estudos bíblicos. Tem igrejas hoje que promovem que você não deve estudar a Bíblia, que você não deve ficar tentando esmiuçar e estudar a Bíblia com profundidade. E que os teólogos e essas pessoas que estudam a Bíblia são pessoas que desprezam Deus e que estão tentando armazenar um conhecimento que é totalmente perda de tempo. Por quê? Porque se Deus usou os discípulos analfabetos,
Então ele pode me usar do jeito que eu for. E não vai precisar de todo esse conhecimento. Então vamos olhar no caso de Pedro. Pedro era um homem analfabeto. Ele era um pescador. Vai ler o sermão dele em Atos capítulo 2, você vai ver que não tem nada de analfabeto ali. Vai ler as cartas de Pedro depois. Não tem nada de analfabeto ali. Mas como então? De repente Pedro era um analfabeto e agora ele sabe tudo? Mas como que foi isso? Pode me dizer? Deus repentinamente fez um cursinho de madureza com Pedro e jogou todo o supletivo, né? Fez um supletivo super rápido, já encheu Pedro de sabedoria. Foi assim? Não. Nem assim também. Depois que Pedro interagiu, isso não significa que ele se tornou o homem mais sábio, o líder do pequeno rebanho se tornou o homem mais sábio, mais conhecedor do povo. Então por quê? Que Deus fala que Ele usou esses homens tão pequenos, tão simples, para mostrar o seu poder. Para mostrar para o ser humano que sabedoria do mundo não leva ninguém a lugar nenhum. E a sabedoria desse mundo tem levado muitas pessoas a acreditar muitas coisas na área espiritual e levado muitas pessoas a tirar muitas conclusões baseadas em uma coisa absurda. Os povos jônicos, um povo que viveu muito tempo antes de Cristo, eles ao observar a natureza, eles olharam e viram que o sapinho, ele nasce dentro da água. E ele é um girino. E daí você fica olhando o girino, ele é só aquela cabecinha preta assim, aquele rabinho se mexendo. Ele fica boiando e nadando para lá e para cá. Tá ok? O que acontece se ficar olhando aqueles girinos? Vai observando. O que acontece? De repente aparecem uns carocinhos do lado do rabinho dele, daqui a pouco surge duas perninhas ali. E daqui a pouco vai outros carocinhos mais em cima e surgem mais outras duas perninhas ali. E o rabo dele miraculosamente começa a diminuir de tamanho. E de repente o rabo dele, que era tão comprido, de repente sumiu. Ficou um cotó. E agora você tem um sapinho pulando para lá e para cá, fora da água. Mas que pode entrar na água quando ele quiser e pode sair da água. Até quando ele se torna adulto, é que ele fica só na terra. E ele quase não vai mais para a água. Vai ver aquele sapo todo feio, todo enrugado, aquela pele seca, né, que você passa a mão nele. Ninguém quer passar a mão no sapo, tem medo, né, porque tem umas glândulas em cima do dorso dele, que se apertar aquilo ali espirra um negócio no teu olho, e todo mundo tem medo. O sapo é um bicho asqueroso, ninguém gosta dele. Rã já é um pouquinho mais simpática, né? A gurizada gosta de pegar, assustar as meninas e tal. Então é assim. Mas é interessante que quando você vê esses animais, você vê que são os anfíbios, que são diferentes dos répteis. Mas o povo jônico, observando o tal do girino, observando que ele se tornou um bicho que nadava e que se transformou num bicho que pula e que foi para a terra. Você sabe o que eles concluíram? Então chegou um momento lá que um cara matou a charada da criação, matou a charada da existência dos seres vivos. Os seres vivos todos procedem da água. E daí da água eles vão para a terra, e da terra eles vão se mudando em coisa diferente, e todos os bichos do mar ou da água vão se transformando em bichos da terra. Então assim que eles acreditaram que aconteceu as coisas, que os animais começaram a sofrer mudanças e se transformar. O sapo eventualmente foi crescendo e mudando, daqui a pouco é um cachorro ali, ou um gato, ou um outro
tipo de bicho. E eles foram se mudando, daqui a pouco tem cavalo, tem girafa, tem tudo, e foram se multiplicando. Os jônicos, o povo jônico era um povo que acreditava numa forma de uma teoria da evolução simplória. Essa teoria da evolução hoje é altamente explorada nas universidades, e todo mundo que vai para a faculdade chega lá e fica com vergonha de ter crido, quando criança, que Deus foi lá e criou o mundo. Não foi assim. O mundo começou a milhões e milhões e milhões e milhões e milhões, e daí vira bilhões, daí vira trilhões, daí vira quatrilhões de anos atrás. E as coisas foram se mudando para chegar no que é hoje. Os dinossauros mesmo, eles viveram muitos bilhões de anos atrás, onde nem existia homem. Mas Deus fala dos dinossauros da Bíblia em Jó, capítulo 40, fala de dinossauro no meio dos homens. Os chineses, até pouco tempo atrás, retratam os dragões, e inúmeras culturas do mundo todo retratam a respeito de dragões, e dragões que soltam fogo pela boca e um monte de outras coisas. De onde que eles tiraram essa imaginação? Aqui eles não viram algum bicho assim naquela época. Mas os chineses são tão antigos assim, e assim por diante. Então nós começamos a observar as coisas, e a gente simplesmente precisa lembrar de uma coisa. Quando Deus resolveu revelar o Filho dele por intermédio dos mais simples de Israel, e Deus não foi lá no meio dos africanos, no mais simples dos africanos, do troglodita que estava dentro da gruta lá. Deus não foi lá pegar aquele troglodita e trouxe ele lá para Israel para falar de Jesus Cristo. Não foi. Foi? Não, ele foi daqueles que eram simples em Israel. Por quê, pessoal? Porque a religiosidade de Israel se tornou um bando de arrogantes que achavam que sabia tudo sobre Deus e que no fundo eles não conheciam a lei como eles deviam conhecer. Lá no Velho Testamento, Moisés falou que Deus enviaria um profeta semelhante a ele e que todo mundo deveria ouvir esse profeta, e quem não ouvisse esse profeta ia ter problemas. O povo de Israel se tornou um bando de pessoas intelectuais. Ontem em Tijucas nós estávamos lendo João capítulo 5, e tem um episódio de um cara que era coxo, e ele estava sentado lá do lado do... Não é paralítico, desculpa, era paralítico, não podia andar. Ele estava sentado do lado de um tanque lá. E esse tanque era bem grande, era um tanque do reservatório de água, que é muito importante nos países áridos, foi bastante água reservada. Tinha acho que eram vários tanques, 7, 8, não lembro o número de tanques, mas era bem grande. E tinha um anjo de Deus que descia e mexia naquela água lá. Ninguém viu o anjo, ninguém viu o anjo, mas o pessoal via a água se mexendo. E não era vento não, ele sabia muito bem a diferença. Então quando a água dos tanques se agitavam, o primeiro doente que estivesse por ali, que entrasse naquela água, ficava curado. E o coxo lá estava ali, esperançoso. Mas o coxo não podia andar sozinho. O cara não podia se locomover até a água. Então o que aconteceu? Jesus viu o rapaz lá e falou assim: qual que é o problema? Ele falou: toda vez que a água se agita, eu não tenho ninguém que me pegue e bota dentro da água. Porque eu não posso ir sozinho, eu dependo de pessoas. Mas as outras pessoas estão muito mais interessadas em resolver os problemas dela, e como elas podem ir até a água, elas vão correndo e chegam na água primeiro, daí eu fico na pedra. Então Jesus falou assim: toma o teu leite e anda. E o cara que tomou o leite foi embora.
Os judeus religiosos, naquela hora, sabe o que eles falaram? Uau! O cara era paralítico de nascença. O cara nunca andou na vida. Olha que maravilha! Ele entrou lá no tanque que o anjo agitou as águas e foi curado. Glória a Deus! Não, não foi isso que aconteceu. Eles falam, esse homem falou com ele e curou ele. Quem é esse cara? Queremos saber quem é esse homem, porque isso só pode vir de Deus. Foram isso que os judeus fizeram? Não, sabe o que eles fizeram? O que eles fizeram, Jair? Esse cara curou no dia de sábado. Esse cara aí que curou no dia de sábado. Não pode curar no dia de sábado. Sabe o que eles falaram para o cara que estava carregando o leito dele? Ei, hoje é sábado, você não pode fazer trabalho nenhum, você não pode carregar seu leito. Vocês perceberam onde é que chegou a sabedoria de Israel? Os sabedores, os fariseus, que são os conhecedores da religião de Israel, sabe o que eles estavam fazendo? Na sabedoria deles, eles não estavam enxergando as entrelinhas, eles não percebiam nada de Deus. Ao contrário, eles só queriam criticar. Em vez de reconhecer o poder de Deus agindo ali, não. Eles ficavam criticando porque eles fizeram uma coisa que não estava exatamente do jeito que eles achavam que tinha que ser segundo a lei de Moisés. Segundo a lei, segundo os princípios que foram passados para eles, que eles estavam seguindo fielmente. Se tornaram críticos ao excesso na sua sabedoria. Eles não tinham amor. Eles não tinham mais amor para olhar para aquele... Uau! Esse cara era um pobre coitado, agora ele está sarado. Amém, aleluia, Deus. Não, pelo contrário, o que ele... Ficavam criticando. Esse cara curou no sábado, não pode curar no sábado, ele não pode carregar o leito no sábado, não pode fazer isso, não pode fazer isso, não pode fazer aquilo. Deve estar tudo errado. Não. Em vez de eles enxergarem o amor, a misericórdia e a benevolência de um Deus que é o Deus de Abraão, Isaac e Jacó, que sempre derramou a sua misericórdia sobre o povo, ao ponto de ver que o povo de Israel conhecia o salmo que diz que as misericórdias de Deus duram para sempre. Ali eles não tinham lugar para a misericórdia de Deus. Tinham que ser, não. Curou no sábado. Não está errado. Não queriam aceitar. Então aqui nós estamos percebendo o que Cristo está mostrando. Vocês são todos sabedores, eu não vou usar os conhecedores. Eu vou lá no povo que não sabe nada. E eu vou pegar daqueles simples ali para mostrar, para revelar o Cristo, para revelar o Filho de Deus. A chegada do Messias para o mundo foi anunciado pelos discípulos de Jesus, que eram praticamente todos analfabetos. Agora veja bem que interessante. Isso significa que já que foi assim que Deus fez, Deus sempre usou analfabetos, sempre usou pessoas simples e nunca usou nenhum conhecimento de ninguém para nada. Certo? Não, pelo contrário. Quem era o apóstolo Paulo? O mestre da lei. Fariseu de fariseus, conhecia tudo. Só que, mesmo o mestre da lei, ele perseguiu a igreja. Ou seja, ele estava fazendo a mesma coisa errada que os outros. Daí Deus usa o apóstolo Paulo, que era um mestre da lei, conhecedor de todas essas coisas, para agora anunciar o caminho para o mundo. Então é interessante que o apóstolo Paulo, quando escreve as cartas dele, ele fala que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, e nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Então, sabedoria anda junto com amor. Sem amor, não adianta. Então vamos a 1 Coríntios 13, que é onde tem essa uma passagem desse assunto. Porque ele falou que o saber ensoberbece, mas o amor edifica. E daí no capítulo 13, ele fala, pessoal, no capítulo 13 ele diz: ainda que eu fale as línguas dos homens e dos anjos. Algumas pessoas conhecem essas palavras de uma música que foi cantada pelos
Legião Urbana, né? Legião Urbana cantou a letra dessa música, as palavras da Bíblia usaram na letra dessa música. Mas é lógico que aqui que está a origem daquelas palavras. Ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como bronze que sou, como símbolo que retire. Olha só, ainda que eu tenha o dom de profetizar e conheça todos os mistérios e toda a ciência. Ainda que eu tenha tamanha fé a ponto de transportar montes, se não tiver amor, nada serei. Olha só essa ilustração agora, irmão. Nós temos aqui os dons, todos os dons que o cara pode ter. Quanto vale? Zero. Toda a ciência, todo o conhecimento. Zero. Entregue meus bens para o pobre. Eu tudo para o pobre. Zero. Entregue meu corpo para ser queimado. Significa o cara ser zeloso ao ponto de ser crucificado. Zero. Sem amor, é tudo zero. Mas se tiver amor, muda tudo. Então, irmãos, o que eu queria passar para vocês é que sabedoria é importante se tiver amor. Zelo é importante se tiver amor. Abnegação é importante se tiver amor. E muitas outras coisas, dons espirituais, se não tiver amor, não tem amor. Mas com amor, eles têm tudo. Agora imagina, pessoal, se você tiver só amor, quanto que você tem? Você tem um. Mas se você tiver essas outras coisas juntas, olha só aqui quanto que você tem, muito mais. O amor faz essas outras coisas ter valores. E o valor é muito grande. Então, de forma nenhuma nós podemos achar que Deus está querendo dizer que nós não precisamos estudar. E que não precisa estudar a Bíblia ou nada disso. Porque, primeiro, tem uma diferença entre duas sabedorias. A sabedoria do mundo e a sabedoria de Deus. A sabedoria do mundo é corrupta pela filosofia e pensamentos humanos que não estão alinhados com Deus, que não são movidos pela direção da lógica divina, porque a lógica divina para o mundo é loucura. Imagina, tem lógica Deus dá o filho dele para morrer pelos nossos pecados, o filho querido dele morrer pelos nossos pecados. Tem lógica isso? Para o mundo não tem lógica. Tanto é que não tem lógica que eu pergunto a cada pai que tiver aqui, que não tem muitos ainda, um que está quase sendo aqui, né, na frente, está quase sendo pai, né, mas tem esse lado aqui, que esse lado tem um monte de pai aqui, e tem um... Então, é interessante, irmãos, você que é pai e que você tem um filho, você daria o teu filho para pagar pelos pecados daqueles miseráveis que estão no presídio? Aquela gangue de bandido que fica controlando o mundo do crime lá de dentro. Você daria a vida do teu filho para pagar pelos pecados dessa corja de safado que tem por aí? Você daria a vida do teu filho por um cara, para pagar pelo pecado de um cara que estuprou o teu outro filho? Ou a filha? Não, né? A gente não daria para pagar. Nem por uma pessoa boa a gente não daria. Ainda mais por um bandido, um assassino. Mas Deus pagou pelos nossos pecados quando nós ainda éramos pecadores. Isso para o mundo é loucura, não é? Mas no amor de Deus não é. Porque a Bíblia declara em Romanos, vamos lá em Romanos no capítulo 5, versículo 8.
Vamos ler do versículo 6 em diante. Porque Cristo, quando nós ainda éramos fracos, ou pecadores, ou ímpios, morreu ao seu tempo pelos ímpios, pelos desprovidos de piedade, desprovidos de santidade. Versículo 7. Dificilmente alguém morreria por um justo, pois poderá ser que pelo bom alguém se anime a morrer. Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Se você estiver ali numa cachoeira, teu filho caiu na cachoeira, e ele está lá naquela água turbulenta, você pula lá dentro para salvar ele. Se você souber nadar bem, você pula lá dentro. É um risco grande que você sofre, mas você pula, meu filho pula. Mas se cai um cachorrinho lá, aí eu já não sinto muito, irmãos, eu gosto muito de animais, eu não vou pular para um cachorrinho. Porque daí minha família toda vai perder alguém querido da família. E eu tenho que botar isso na balança. Então, por um cachorro eu não faria a mesma coisa. Ainda que fosse meu cachorro de estimação, eu ia doer pra caramba, mas não ia pra lá. Então, eu ia tentar salvar, jogar uma corda, jogar um pau, jogar alguma coisa, né? Mas eu não ia pular lá dentro. Não é verdade? Mas Deus amou o mundo de tal maneira, como em João capítulo 3, que deu seu unigênito para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Quando Cristo estava morrendo na cruz, ele estava olhando para aquela turma lá, e sabe o que estava na cabeça de Jesus? Está escrito lá em Salmo 22. Uma súcia de malfeitores me rodeia, cães me cercam, eles cospem em mim, eles rasgam as minhas vestes, deitam sorte sobre a minha túnica, estão fazendo gato e sapato de mim, e eu estou morrendo por eles. O bandido, os dois bandidos que morreram, um do lado direito e do lado esquerdo de Jesus na cruz, sabia que no começo os dois bandidos estavam blasfemando contra Jesus, os dois. No entanto, num dos evangelhos relata que um deles, quando chegou pertinho do final ali, ele mudou de ideia. E ele ficou do lado de Jesus, ele até defendeu Jesus do outro que estava blasfemando contra Jesus. E Jesus olhou para ele e falou: hoje estarás comigo no paraíso. Agora há pouco ele estava blasfemando contra Jesus. E Jesus já perdoou ele: estarás comigo no paraíso. Porque ele creu e clamou pelo Senhor: Senhor, lembra-te de mim quando vieres no teu reino. Então, hoje estarás comigo no paraíso. Então nós encontramos o amor de Deus como uma coisa que é acima. Ele vai acima da nossa capacidade de entender. Ou seja, é o amor acima de tudo. O amor acima de tudo. Então nesse momento, irmãos, eu gostaria que lembrar o seguinte: quando você estiver estudando a tua Bíblia, você pode ficar com sono. Quando você estiver estudando a tua Bíblia, você pode te dar preguiça. Quando você estiver estudando a tua Bíblia, quando você não estiver estudando a tua Bíblia, porque você está fazendo outra coisa que você acha muito mais importante, é bom lembrar que é verdade, que Deus não está necessariamente tão empolgado se você for lá estudar Sócrates, Platão e todos aqueles sábios da antiguidade. Ainda que você tenha a coleção dos pensadores todinha lá da tua casa, que uma vez a Enciclopédia Abril publicou e muita gente comprou. Mas os pensadores eram uma coleção enorme de inúmeros homens que eram filósofos e cujos pensamentos estão aí no mundo aí. Talvez Deus não dá muita bola se você for estudar aquilo lá. Mas quando você está abrindo a palavra de Deus, você está tendo acesso à sabedoria de Deus. E não somente isso, quando você crê no Evangelho, o Espírito Santo que habita o homem que crê, ele vai iluminar a tua mente, o teu coração,
para você discernir essas verdades espirituais. Para isso que o Espírito Santo, uma das razões pela qual o Espírito Santo nos foi dado. Então, quando você lê a Bíblia, por favor, senta, ora a Deus, Senhor, me ajuda aqui, na minha pobreza, na minha incapacidade, na minha simplicidade, me ajuda. Me ajuda a entender isso aqui. Deixa com que o teu Espírito dê um jeito aqui dentro e derruba essas paredes e trevas que deixam escuras certas áreas do meu entendimento, para que eu possa entender. E é interessante, irmãos, quando você começa a ler e estudar, você vai perceber que Deus quer que você leia a Bíblia de uma forma especial. Para finalizar, eu gostaria de lembrar aos irmãos que tem um versículo que fala a respeito: quando lerdes, podeis compreender o meu discernimento no mistério de Cristo. O apóstolo Paulo usa essa frase. Quando lerdes, podeis... Você sabe qual é a palavra lá no grego que gerou essa palavra no nosso português? Lerdes. A palavra ler, de você estar lendo. Sabe qual é a palavra que está no grego? Diagnóstico. Desculpa, errei, não é essa aqui não. Falhou a memória aqui. Eu conheço também essa palavra, essa palavra é importante. Mas a palavra nesse caso aqui é... Sabe o laboratório de análise? Quando você manda, o médico pede para você fazer um exame. Você tem o sangue e leva para o laboratório. O laboratório vai fazer uma análise do teu sangue. O que ele vai fazer com o teu sangue? O cara vai pegar aquela, como é que chama? A plaqueta que o cara botou o sangue ali, para botar um vidrinho em cima, para olhar no microscópio. Ele vai pegar assim, olhando. Ah, tá aqui. Vai escrever lá? Não. O que ele vai fazer? Ele vai avaliar, estudar aquilo ali profundamente. Isso chama análise. E essa é a palavra que Deus usa no grego quando o apóstolo Paulo fala: quando analisardes, quando vocês lerem, vocês vão entender por que ele conhece aquilo. Porque isso é que é importante, irmãos. Muitas vezes as pessoas me entendem errado quando eu falo da importância de vocês estudar mais. Como se uma pessoa que nunca estudou tivesse valor menor do que aquela que estudou. O professor de faculdade é melhor do que o analfabeto. Bom, o professor de faculdade ganha muito mais, porque o conhecimento dele proporciona isso. Uma vez um cara que lida com computadores, ele foi chamado, o Jai deve conhecer essa história, uma versão delas, que o cara foi chamado numa grande firma para resolver um problema de computador que eles estavam ali semanas e não conseguiam resolver. Na verdade era uma firma que tinha máquinas computadorizadas. E daí quando o técnico lá de computador chegou lá, olhou, tá? E daí ele chegou na máquina, apertou um botão, resolveu tudo. E daí os caras falaram: nossa, você veio aqui em não deu 2 minutos, você resolveu tudo. Quanto é que foi? $1.500. O quê? $1.500 para apertar um botãozinho? Ele falou assim: não, o $1.500 não é para apertar o botão, é para saber qual botão. É para saber qual botão que você vai apertar. E é interessante, irmãos, muitas vezes
nós achamos que uma pessoa que fica estudando a Bíblia por tantos e tantos anos, daí ele vem aqui na frente e faz uma pregação, pregou lá. Será que nós valorizamos o trabalho dessas pessoas que estudaram tanto para poder trazer esse conhecimento para nós, que é dependente totalmente do amor de Deus, do conhecimento de Deus e todas as coisas que vêm de Deus? Sabe por quê? Porque nós somos instrumentos. Quem ensina a palavra de Deus é um instrumento na mão de Deus para isso. E quando a gente olha na palavra de Deus, nós vamos encontrar essa instrução ali em Efésios, no capítulo 4, e ele fala isso, olha só. Ele fala assim: aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus para encher todas as coisas, referente a Cristo. Efésios 4, versículo 11 agora. Efésios 4, 11. E ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para os profetas, outros para evangelistas, e outros pastores e mestres. Mestres. Concedeu uns para mestre. Não significa que ele fez, que aquela pessoa, sem mais sem menos, se tornou um mestre da noite para o dia. Não. Esse cara teve que estudar. Quando você chegar na carta de Paulo, na carta de Lucas, que é o livro de Atos, em Atos capítulo 13, ele fala: havia em Antioquia profetas e mestres. Sabe quanto tempo o apóstolo Paulo estava lá naquela naquela igreja, desenvolvendo, desde o tempo em que ele aceitou, que ele encontrou com o Senhor em Damasco, até chegar naquele ponto? Sabe quantos anos já tinha se passado? Quanto tempo o apóstolo Paulo estava aprendendo com Cristo as coisas que ele estava ensinando? Sabe quanto tempo? 10 anos. 10 anos depois da conversão de Saulo, que ele foi enviado pelo Espírito Santo para pregar aos gentios as insondáveis riquezas de Cristo. Acho que ele aprendeu do dia para a noite? Não. Ele teve que estudar. Ele recebeu muito da revelação de Deus, mas ele tinha que associar com as Escrituras. E você pode ver que todos os ensinos de Paulo são forrados de passagens citadas do Antigo Testamento, que era um conhecimento, uma sabedoria espiritual que ele tinha adquirido. E ele estava sabendo aplicar exatamente na hora certa, no lugar que ele estava usando. Então vamos continuar estudando, irmãos. Não quero de forma nenhuma dizer que uma pessoa que não tem conhecimento vale menos do que uma pessoa que tem mais conhecimento. Mas uma pessoa que se dedica ao conhecimento de Deus com amor, isso faz a diferença. Faz a diferença porque você será um servo mais equipado. O que diz em 2 Timóteo 3,16? Toda a Escritura inspirada é útil para ensino, repreensão, correção e educação na justiça. Toda a Escritura é útil para isso. E daí ele fala: para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Não é legal quando você entra numa firma e você se aperfeiçoa em todos os ramos de serviço que tem dentro daquela firma, de forma que você possa servir como um coringa quando falta alguém. Então, quando faltou alguém, chama o fulano lá. Mãe, eu também? Eu não sei se... Não, aquele cara lá, ele sabe, manja todo. Ele está trabalhando naquela área, mas ele manja de todas as áreas. Então, chama ele. E ele ganha mais por causa disso. Por quê? Porque ele manja de tudo. Tem um que se especializou só numa área, ganha tanto. Tem aquele que se especializou em todas as áreas, ganha mais. Então, é muito importante a gente saber, irmãos, que o conhecimento de Deus na sua vida vai te deixar cada vez mais equipado para servir esse Deus. Não com conhecimento do mundo, conhecimento de Deus. E quando você associa todos os princípios de Deus em cima dos conhecimentos, tudo passa a ficar cada vez mais claro. Quando se aplica o conhecimento de Deus no meio das teorias humanas, essas teorias são aperfeiçoadas de uma forma muito melhor. Quando um psicólogo que estudou psicologia sem Deus está usando da psicologia dele, ele vai trabalhar e vai ter algum resultado? Talvez.
Mas se ele aplicar o que ele aprendeu da Escritura dentro da psicologia, ele vai enriquecer e vai melhorar a vida de muita gente. A mesma coisa um médico. Quando um médico ele acredita em Deus e acredita no que a Bíblia fala, ele consegue enxergar coisas e problemas do ser humano que outros médicos não enxergam. Porque ele tem um espectro muito maior e muito mais real, muito mais verdadeiro. Ele não vê apenas o lado físico da coisa, ele vê o lado espiritual também. Ele consegue enxergar muitas vezes que seu problema não é necessariamente uma enfermidade física simples, mas também uma enfermidade espiritual associada. E que às vezes ele vai dizer, olha, você tem que procurar uma igreja. Você tem que conhecer mais a Deus. Você precisa de mais paz. Essa tua intranquilidade, essa tua falta de paz está te causando essas doenças que você tem. São chamadas doenças psicossomáticas. Então nós vamos encerrar levando essa mensagem aos irmãos. Irmãos, nós definitivamente precisamos lembrar que de todos os seres, os instrumentos humanos que Deus usou e usa até hoje, você vai encontrar seres humanos dos mais variados lugares da nossa sociedade com os mais variados tipos de conhecimento. Mas quanto maior for a sua sabedoria espiritual, mais útil você será para Deus. E a sabedoria espiritual está nas Escrituras. Foi entregue para nós. Amém?